jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. Bom dia, estamos de volta, 6h04, agora sim, estamos ao vivo aqui com o general Hamilton Mourão, general de exército de 4 estrelas e candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Messias Bolsonaro, do PSL. O convite foi feito, ele está aqui, como também estamos convidando todos os candidatos que passam por Fortaleza, o Amoedo, que vai estar chegando aqui na quarta-feira, o pessoal do PSDB já recebeu o convite também, já que o Geraldo Alckmin vai estar em Fortaleza na sexta-feira. Porque o programa aqui é democrático, a gente quer ouvir as ideias e as propostas, e um candidato a vice-presidente está aqui ao vivo a partir de agora. 6h05, meu caro Luciano Clever, tem a primazia de cumprimentar e fazer a primeira pergunta ao general Hamilton Mourão, que é um gaúcho, né? Bom dia, Luciano, vamos lá. Bom dia, Renato, bom dia, general, bom dia aos nossos ouvintes, já dentro aqui na Rádio Assunção. E agora estamos iniciando aqui de forma precária e provisória, com o microfone aqui na frente, tentando fazer também uma live aqui ao vivo no estúdio da Rádio. Estamos ao vivo no Facebook, é isso? De Fortaleza, exatamente, no Facebook. Então, quero começar agradecendo o pessoal do Facebook, que costuma partilhar o nosso vídeo, ao mesmo tempo que eu reforço o apelo para que vocês partilhem, para ajudar a ampliar a nossa audiência. Então, o Miller, a Terezinha Santos, o Bivar Guimarães, a Lu Silva, o Danilo Taxista, a Rejane Capistrano, Moisés Soares, Herbert Hipólito, o Everton Bezerra, Olavo Souza, Sandra Cabral, Jaime Silva, Edival Filho Ajuda, Oderno Santos, todos esses compartilharam o nosso vídeo na transmissão de ontem do nosso programa. E já estamos aqui, só que o computador está longe, eu não consigo ver quem está fazendo o comentário no Facebook. Bom, estou vendo aqui o Expedito Boto, a Tânia Martins, comecei aqui de perto aqui. Então, estamos aqui com a honra de ter o general Mourão aqui do nosso lado, nos nossos estúdios, para participar do nosso programa. Bom dia, Ira Alves. E já dizendo a vocês, pelo WhatsApp 9616-1470, se vocês quiserem fazer umas perguntas ao general, está aqui. Desde ontem nós temos um grupo de ouvintes no WhatsApp, alguns já mandaram algumas perguntas, mas eu vou começar fazendo uma pergunta sobre uma polêmica que recentemente o senhor entrou, general. O senhor é descendente de índios, é isso? Bom dia. Bom dia aí a todos os ouvintes, dia, e aqueles que nos assistem aí pelo Facebook. Na realidade, o que acontece? A família do meu pai é do Amazonas, né? A minha avó é de Humaitá, município no sul do Amazonas, né? Então não tem a mínima dúvida, basta olhar aqui para o meu rosto, né? E ver de onde eu descendo. Mas o senhor é preguiçoso? A questão da indolência não significa preguiça, né? A indolência, ela significa única e exclusivamente... Então, vou refazer. O senhor se considera indolente? Às vezes sou, hein? Às vezes eu não gosto muito de acordar cedo. Mas você já acordou cedo, está preparado aqui para correr? Estou vendo aqui, você está em estágio de esportista, né? Pois é, tem que forçar a carcaça, né? Pois é. Não, o senhor não acha que... 65. 65, ah, inteiraço. O senhor não acha que não generaliza... 20 de 64, né? Não acha que... Tinha um amigo que fazia o contrário, ele fazia assim, perguntava a idade de todo mundo. Fosse qual fosse a idade que ele respondesse, dizia, rapaz, está acabado, né? Só para sacanear. Então, o senhor acha que não generalizou, não, quando tentou fazer essa gênese do que é o brasileiro, a personalidade brasileira, de achar que nós somos uma metade indolente, metade malandra e metade corrupta, porque muita gente esquece que o senhor falou também mal dos brancos europeus, né? O pessoal tem que lembrar uma coisa, o seguinte, eu não inventei nada, isso aí quem leu os grandes mestres da formação da nacionalidade brasileira, da nossa sociologia, e aí eu cito aqui, ó, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, todos eles escreveram sobre isso. Apenas que quando você entra na política, determinadas coisas você não pode dizer. Muito bem, estamos aqui com o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro do PSL. General, a imprensa já registrou que esse ano nós temos recordes de candidaturas de militares nessas eleições. De norte a sul, candidato ao Senado, aqui no Ceará tem o general Tioff, candidato ao governo, tem candidato a deputado, o senhor é candidato a vice-presidente. Eu pergunto, qual a avaliação do senhor? Por que tantos militares resolveram, e eu até abro um parênteses aqui, como cidadão, eu acho isso bom, mas eu queria que o senhor analisasse. E por que o senhor resolveu ser o candidato a vice do Jair Bolsonaro? Bom, é uma pergunta aí que a gente tem que responder por fases, né? Isso. Então, fique à vontade. Então vamos colocar o seguinte. Primeira coisa, na história do Brasil, a participação dos militares como candidatos a cargos eletivos não é nenhuma novidade, né? No Império, os nossos maiores soldados, como Caxias ou Osório, foram senadores da República.
A República foi proclamada, seus primeiros presidentes foram 2 marechais, Deodoro Floriano, Hermes da Fonseca, presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra, presidente eleito, Marechal Lott disputou a eleição, Brigadeiro Eduardo Gomes disputou 2 eleições, e assim sucessivamente. Verdade. Lembrança interessante. E tivemos outros militares que participaram do Congresso Nacional. Depois ali do vitorioso movimento de 64, o presidente Castelo Branco, numa medida que eu considero correta, ele afastou a participação militar da política com a nova legislação que foi colocada para nós. Porque antigamente o que acontecia? O camarada era eleito, ele passava 4 anos, vamos colocar assim, no Congresso, e depois ele voltava para o Exército. Isso não era bom. E aí o presidente limitou essa participação, colocando que ou o cara fica no cargo eletivo ou ele é militar. Não pode ser as duas coisas. Bom, no momento que nós estamos vivendo, essa crise de valores por que passa o nosso país, houve uma natural busca de parcela da população por gente oriunda do meio militar, considerando todos aqueles valores que norteiam a nossa instituição. E, a partir daí, os nossos companheiros atenderam a esse chamamento. Por que o senhor escolheu o serviço do Jair Bolsonaro? Como foi esse convite? Porque houve convite também a outros nomes, enfim, e terminou se consolidando uma chapa de um capitão da reserva do Exército e de um general reformado de 4 estrelas, que é o último posto na hierarquia do nosso Exército. Queria só agregar a pergunta do Renato, que o senhor foi o terceiro, né? Era a Janaína, que seria ótimo em termos de simbologia para o Bolsonaro, que tem poucos votos. Que assinou o impeachment. E tem um público feminino que precisa tirar esse carimbo que tentam pespegar no candidato. Depois foi o Príncipe que tentou, e o senhor foi o terceiro. Nós até analisamos aqui que, na verdade, é uma chapa puro sangue, e que não agregaria, né? O senhor é do Rio Grande do Sul, mas não tem, digamos, votos no Rio Grande do Sul, em que, por exemplo, a Manuela Dávila, ela é do Rio Grande do Sul, tem votos, a Ana Amélia tem votos, a vice que buscavam também na região sul. Então, o senhor acha que, para os candidatos, o senhor que o senhor é um ótimo nome, vai dizer que o seu nome é bom. Para o candidato Jair Bolsonaro, o senhor acha que não seria melhor Janaína em vez do seu nome? Porque os votos que ele tem no Exército, na segurança, ou nas pessoas que querem autoridade, acho que eu quero, até respondendo um pouco da pergunta do Renato, acho que o Brasil hoje tem muito anseio, demanda por autoridade, não é nem autoritarismo, é que falta autoridade, está uma bagunça o país, então dá ordem à autoridade. A questão é a seguinte, há 3 anos atrás eu era comandante militar do Sul, o deputado Jair Bolsonaro me procurou, nós somos contemporâneos da Academia Militar, servimos juntos na Brigada Paraquedista, e tivemos ao longo aí da vida vários contatos, Ele me procurou para dizer que seria candidato a presidente e que contava comigo. Então, são 3 anos atrás. Tudo bem. A partir do momento que eu passei para a reserva, em 28 de fevereiro, eu me filiei ao PRTB. Aí o general passou a bater continência para o capitão. Vou lembrar aqui uma coisa muito clara. Desde 1990 que Jair Bolsonaro é deputado, ou seja, mais antigo do que eu. Então, essa questão essa questão já passou para o outro lado há muito tempo, E aí, retornando ao que nós estávamos colocando, eu fiquei, como eu me disse, no banco de reservas, em condições de atender à necessidade dele. Ele buscou compor com outros partidos, a dificuldade que existe no momento atual no Brasil, a gente conseguir compor com determinados partidos, uma vez que a imensa maioria está atolada até o pescoço nos desvios de corrupção que nós vivemos aí ao longo dos últimos anos. Buscou também dentro do próprio partido dele, e no final das contas ele olhou para o banco e disse: Mourão, entra em campo, estamos juntos. É isso aí. Deixa eu dar um bom dia para quem está assistindo a gente aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook. Já tem gente fazendo perguntas, daqui a pouco a gente vai dirigir as perguntas de ouvintes. O jornalista Jonas Mello, o Dino Boyle, o Marco Linus Neto, lá de Santa Quitéria, o Bené Gomes de Sobral, o Dr. Paulo Roberto, diz que somos todos Bolsonaro, mandando um abraço para o senhor. A Madalena Torres, elogiando o André pela análise que fez na entrevista do Ciro Gomes, o advogado Reno Ximenes, a Garete Alencar. O André está aqui. Perdoa, Renato. É que o André, desculpe, que o André acabou de entrar aqui no Facebook, ele não estava conseguindo no aplicativo, mas pelo menos está seguindo a gente no Facebook. Ilane Sampaio, então volta, Renato Abreu, tá, gente? Ilane Sampaio, da Guia Leite, Nisa Aparecida, Simone Santos e o Bivar Guimarães. Então, uma das perguntas que já chegaram no nosso WhatsApp, a pergunta é assim... Antes da pergunta do ouvinte, não, vai. Guarda aí essa pergunta, mas já pergunta aos ouvintes para ver. Eu queria perguntar ao general Mourão o seguinte: general, a candidatura do deputado Bolsonaro, ela já foi levada
na chacota. Você achava que era um balão que ia se esvaziar. E a gente sempre analisou aqui, eu e o Luciano principalmente, de que isso não é bem assim. De repente, estão dizendo, ninguém vai levar a sério. De repente, ele já é líder. De repente, ele está crescendo. De repente, o noticiário está dizendo que em São Paulo, por onde ele anda, é uma multidão atrás dele. De repente, ele está tirando os votos que seriam tradicionalmente do PSDB em São Paulo. De repente, aliados do PSDB estão dizendo que já vão votar nele abertamente em São Paulo. De repente, ele já cresce no Ceará. De repente, ele é o primeiro lugar quando o Lula sai na Paraíba, que é o estado do Nordeste. Tudo isso demonstra que não é uma brincadeira. A imprensa, uma parte da imprensa, vive com preconceito, e eu já disse isso aqui, tratou até o Bolsonaro com desdém. O fato é que ele chegou. O fato é que hoje, tecnicamente, já se avalia o Bolsonaro, inclusive, num segundo turno contra um outro candidato. Eu pergunto, general, vocês estavam preparados para isso? Quer dizer, vocês estão vendo isso? Quer dizer, esse crescimento do Bolsonaro, como é que você sente isso? Porque a gente aqui recebe vídeos, e eu costumo dizer aqui que nessa campanha não vejo nenhum outro candidato que saia às ruas por tanta presença de massa como o Bolsonaro. Não sei se isso vai ser voto da urna, mas em tese é. Né? Como é que o senhor está vendo esse crescimento e como é que o senhor avalia que o que é que o povo brasileiro espera do Bolsonaro? Porque isso também é uma responsabilidade. Bom, como eu te disse, né? 3 anos atrás, ele começou a se preparar para isso. Né? Então, não é uma brincadeira. Em várias conversas que nós tivemos, ele deixou muito claro qual era a visão dele. E o que a grande imprensa, e principalmente aqueles que se julgam a parcela mais esclarecida da população, deixaram de ver? Que o povo brasileiro não aguenta mais a situação que nós estamos enfrentando ao longo aí desses últimos 13, 14 anos. O povo não aguenta mais incompetência, o povo não aguenta mais a gestão desastrosa dos recursos públicos, o povo não aguenta mais conviver com a corrupção, o povo não aguenta mais ver as pessoas entrarem pobres na política e saírem ricos. Né? E no momento em que aparece um homem como o Bolsonaro, que diz que nós vamos ter, número 1, projeto de país, projeto de Estado e não projeto de poder. Número 2, que seremos austeros. Número 3, que teremos eficiência gerencial. Número 4, que a corrupção será banida. E número 5, que os desígnios da população serão respeitados. Ele passa a ser ovacionado onde ele vai. Não tem nenhum candidato que ande na rua como anda Jair Bolsonaro, em qualquer lugar nesse país. Vamos para a área que o senhor domina muito bem, e também o candidato, que afeta profundamente a atual sociedade brasileira. O próprio candidato Ciro, quando perguntado sobre a violência no Ceará, tem dito que o problema é das facções, embora no Ceará os índices de violência tenham crescido de forma frenética, mesmo antes do surgimento das facções. Essa é uma pergunta do ouvinte. E antes eu queria abraçar o capitão Silva, lá do Quixadá, o Elisar Frota, o Bivar Guimarães, o Moacir Pontes, Marcelo Reis, de Belo Horizonte, o Haroldo Braga, de Sobral, Assis Schwartzman, o Elano Aquino, de Baturité, o Domingos Neto, o Odair, lá de São Paulo, e Michel Mendonça. Bom dia, Michel Mendonça. 6h17, estamos aqui ao vivo com o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. General, por favor. Bom, essa questão da segurança pública aflige, de maneira geral, a todo o povo brasileiro. Ela deixou de ser um problema único e exclusivo das grandes cidades. As próprias cidades menores já são tomadas aí pelas ações desses grupos, que eu denomino praticamente uma guerrilha. Nós temos que nos dar conta que nós estamos enfrentando grupos fortemente armados e que desafiam o Estado brasileiro. Então, o combate à violência ele tem que ser dado em 2 níveis, e foi o que o comandante do Exército colocou na sua última ordem do dia. Não basta única e exclusivamente a repressão policial. Se os demais entes do Estado, ou seja, a questão de saúde, a questão de educação, a questão de urbanização e infraestrutura, não entrarem nas ditas comunidades carentes, que são os esconderijos dessa guerrilha, nós não vamos ganhar essa guerra. General, como é que um governo Bolsonaro, o senhor como vice, vai articular essa questão da segurança pública com os estados, que também têm papel preponderante? Aliás, na campanha desse ano,
virou moda culpar o governo federal. Antigamente, quando o PT era governo federal, não se culpava tanto. Hoje o PT saiu, agora a culpa é toda do governo federal. Eu acho interessante isso. Como é que o governo federal, que também tem uma parcela de responsabilidade, vai se articular com os estados? Vamos imaginar que o Bolsonaro tomou posse ontem, dia 1º de janeiro, vamos imaginar isso. Essa luta contra a violência começa já no primeiro dia do governo? Não resta dúvida, né? Mas o que tem que ser bem entendido é que a grande responsabilidade pela nossa Constituição, artigo 144, né, do combate, né, a esses grupos criminosos e principalmente pela questão da segurança pública, pertence aos estados. Outra coisa, os nossos estados estão com a capacidade financeira esgotada, então não é questão só de dinheiro, porque dinheiro foi investido em massa aí na segurança pública, né? Então é uma questão de seleção de frente, né, de melhorar o aparato tecnológico das nossas polícias, melhorar a questão da proteção jurídica ao trabalho do policial e, obviamente, os outros fontes de poder, né? O judiciário tem que fazer a sua parte, o sistema penitenciário tem que deixar de ser um paraíso, né, para o preso, né? Ou seja, é um trabalho conjunto. A parte que toca ao governo federal é tentar centralizar essa questão do trabalho de inteligência, que está todo diluído pelos estados, né? Oferecer esse auxílio técnico, né? E a partir daí nós começamos... E a questão das fronteiras? A questão da fronteira, a gente lembra sempre o seguinte: o Brasil tem praticamente 16 mil quilômetros de fronteira com 9 países diferentes, né? Então não é fácil tomar conta disso aí. Eu lembro que o nosso vizinho do norte, os Estados Unidos, faz fronteira só com 2. Um é o Canadá, que não é problema, e o outro é o México, que é o problema. Que toda a capacidade que eles têm dificuldade de controlar aquela fronteira. O que ocorre também é que a nossa diplomacia tem que fazer o seu trabalho, se aproximar dos nossos vizinhos, aqueles que são os grandes produtores de droga, e de onde vem essa quantidade de armamento, como eu vi hoje de manhã, que aqui no Ceará já foi capturado 2 fuzis .50. Onde é que vem isso aí? Isso não é fabricado aqui no Brasil. Então nós temos que ser mais agressivos no contato e nas conversas com os nossos vizinhos para fazer um trabalho integrado. Caso contrário, não adianta só fazer o trabalho do lado de cá. Por falar em fronteira, agora mesmo lá na Venezuela está tendo um problema e o Jucá aproveitou a situação para cair fora. Jucá é um oportunismo desbravado, né? A eleição fosse hoje, a gente perdia a eleição. Está em terceiro lugar. Mas eu queria, lá em Roraima, o senhor também tem gente por lá no norte, né? Lá nós temos esse problema das fronteiras, como o senhor falou, o Temer mandou abrir, tem um problema sério lá de serviço público. Mas eu quero falar, por exemplo, lá na reserva, o Aimiri, a Troari, eu não sei se o senhor sabe disso, a partir das 18 horas até às 6 da manhã, não entra ninguém. Só entra lá se for o carro da polícia, se for bombeiro, se for ambulância. Mas se eu quiser entrar lá, eu, brasileiro, o venezuelano está podendo entrar nas fronteiras do Brasil. Eu, brasileiro, dentro do meu país, eu sou impedido de entrar. Como é que funciona isso? Por falar nisso, na mesma ação, tem também a história da reserva da Serra Dourada, né, que expulsou, né? Raposa Serra Dourada. Né, Serra do Sol. Me perdoe. Eu estava vendo isso ontem. Não deixa de ser sol, não deixa de ser dourado. Né? Porque houve essa história dos índios, né, para o seu povo, né, mas expulsou os produtores. Havia uma certa produção agrícola, econômica, e hoje virou uma favela de índios por lá. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque também é uma questão nacional. Né? Essa questão, né, da demarcação de terras indígenas, né, aquilo que foi demarcado é assunto superado, né? Não há mais como a gente reverter isso, né? Você tocou na questão da reserva Aimiri-Troari, né? Ela fica nas proximidades ali da hidrelétrica de Balbina, e ela corta a BR-174, que é a única ligação por terra entre Manaus e Boa Vista, né? Lá a capital de Roraima. E, realmente, a partir de determinado horário ali, eles trancam a estrada. Bota a corrente e acabou isso. Bota a corrente e pronto. Então, isso é um assunto que tem que ser, né, negociado a nível de governo federal, né? O governo tem que tomar a sua atitude e mostrar aos indígenas que lá habitam, né, a necessidade da passagem, né, de veículos durante esse horário noturno. Isso é um caso. O outro caso da Raposa Serra do Sol foi um dos maiores erros já cometidos, né? Uma vez que aquela área é uma área de cerrado, muito similar à que nós temos aí no nosso centro-oeste, e onde havia essa produção de arroz, né, que era praticamente o segundo ou terceiro ponto de produção de arroz no nosso país.
Hoje, o que acontece? Roraima perdeu essa fonte de renda, o país perdeu a produção, os indígenas que lá trabalhavam e oferiam renda com isso não tem mais nada, mendigam nas ruas de Boa Vista, não é? E a área virou um grande vazio. Absurdo, né? General, Deixa eu dar um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes do Facebook, a Tânia Martins, lá de Boa Vista, a Gorete, Moacir Feitosa, o Heriberto Barroso, Miller, Jacinta Silva, Simone Santos, Felipe Moraes, o Assis Lima, o Ayrton Mourão, deve ser um parente seu aí, Célia Martins, o Osmar Mesquita, a Jane Azeredo e a Jennifer. O Paulo Roberto está querendo saber sobre uma questão, acho que muito específica, não sei nem o que é isso, mas o senhor deve saber. O que é que as Forças Armadas podem fazer para ajudar na pobreza? Onde estão as operações ribeirinhas? O que é isso, general? Bom, as operações ribeirinhas é um ramo das operações militares que são feitas, obviamente, né, na calha dos rios, né? Mas talvez ele tenha perguntado como é que as Forças Armadas podem auxiliar a população ribeirinha, né? Aquela que vive, né, aí na beira de rio, que é normal na Amazônia, na região do Pantanal. Já vem sendo feito aí, né, tanto pelo Exército como pela Marinha, né, a Marinha com seus navios hospitais, né, que sobe e desce os rios amazônicos, né, levando assistência de saúde e outro tipo de assistência a essa população. Obviamente que também essa questão do acesso à internet, né, que é muito importante, né, nós temos que disseminar o maior número de antenas e também satélite. Então, tem uma porção de políticas públicas que podem ser realizadas em apoio à população ribeirinha. General, qual será a gente sabe que um governo é uma coisa muito complexa para fazer frente aos compromissos que o Jair Bolsonaro tem assumido. Ele vai ter que ter uma baita de uma gestão econômica, e o Paulo Guedes tem se demonstrado um homem muito competente nisso, mas se joga também um alento muito grande na opinião pública em termos, por exemplo, da bandalheira da corrupção, que se encastelou no Brasil, quer dizer, virou o programa de governo a corrupção, quer dizer, os governos do PT, por exemplo, eles tiveram como norma a prática da bandalheira. A Petrobras está aí, um alvo, a Lava Jato recuperou mais de 1 bilhão da Petrobras. Como é que vocês pretendem blindar? Outra coisa, corrupção no Brasil, obra pública no Brasil é sinônimo de corrupção. O Exército tem um organismo chamado Instituto Militar de Engenharia, que é fantástico. A obra do Exército é uma obra bem feita e o desperdício de recursos é mínimo. Quem vai aqui ao Rio Grande do Norte conhece uma estrada feita pelo Exército, compara com as estradas do tal do asfalto Sonrisal, que baixa da Machou, que vai embora. Eu pergunto, o Instituto, a expertise do Exército em obras públicas também pode ser utilizada? É possível fazer isso, general? Porque a gente sabe que numa obra que tem a presença do Exército, o corrupto tem até medo de sugerir: papai, invite você para cá. Porque é isso que acontece no Brasil hoje, de norte a sul do Brasil. E a pergunta que eu ouvi, quer dizer assim, no governo Bolsonaro, a obra pública, dá para moralizar a obra pública nesse país, que é um ralo desse tamanho, para a roubalheira do dinheiro? Antes de o senhor responder, um afago aqui de um fã seu, viu, Olavo Souza. É impossível não se deliciar com as respostas firmes e coerentes do preparadíssimo general Mourão. Você não foi, tem muita gente que gosta. Um abraço também para o Marcílio Aires, para Vera Rodrigues, para Ana Pinheiro, Madeira Assis, Madeira, Flávio Cavalcante, a TT Santos, também o Marcelo Reis mandando bom dia. Pergunta ao general, outra pergunta já, se o Bolsonaro vai se espelhar no Trump, o José Mário. Tem muita gente aqui da segurança, da polícia, do Exército, mandando abraço para o senhor e dizendo que volta no Bolsonaro, como a Abílio Araújo, José Mário, professor Vinícius, Júnior do Mantucci, Sandra Cordeiro do Jockey Clube, Tenente Heriberto e o Cleito Bernardo do Passaré. Bom, vamos bater o inimigo por partes aí. Em primeiro lugar, meu abraço aí para o Olavo, né, e todos aqueles aí que estão nos assistindo e estão mandando suas mensagens. Bom, a questão do uso, né, das Forças Armadas, em particular do Exército, na fiscalização de obras, né, ela tem um limite, né, até pela própria capacidade, né, do Exército realizar esse tipo de atividade. O próprio governo do PT, em determinado momento, ele nos utilizou, né, nesse sentido, né, a própria obra da BR-101 que você citou aí, essa é um exemplo. Boa. Quando eu era comandante militar do Sul, né, um caso bem emblemático, né, nós tínhamos um convênio com o governo de Santa Catarina na construção de uma estrada, um trecho era nosso, outro trecho era de uma empresa civil. O fiscal vinha fiscalizar a gente, ele não fiscalizava a empresa civil, porque lá o cara já tinha pago ele. Era mais ou menos assim que funcionava a coisa, né? O que a gente vê? Por exemplo, nos países mais adiantados, quando se coloca um político
a cargo de um ministério, né, o político ele perde seu mandato. Né? Então, aqui não acontece isso. Eu sei que a visão do deputado Bolsonaro é não colocar político nos ministérios, é colocar gerente. A partir daí, acabar com aquele sem número de cargos dos apaniguados, vamos dizer assim, que só fazem sugar e desviar dinheiro para o seu próprio partido. Né? E custa dinheiro à nação, né? Gente que única e exclusivamente vai lá para arrumar uma forma de desviar recursos, utilizarmos o funcionalismo público profissional eficiente que existe e dar-lhes valor e dar-lhes o mérito que eles realmente possuem e, obviamente, fiscalizar as coisas. Eu acho que a partir daí... E onde puder usar o Exército, usar. E onde o Exército, principalmente naquelas áreas, digamos assim, mais remotas, né, onde a iniciativa privada ela não vê com bons olhos entrar naquele lugar porque o lucro não será tão grande, use-se, então, a força estatal. Como é que o governo Bolsonaro vai se relacionar com a extrema-esquerda, general? Já tem aí movimentos no Congresso, se apresentou de novo, um projeto de emenda à Constituição para rever a lei da anistia, para tentar julgar os militares, etc. Como é que o senhor enfrenta esse tipo de debate que para mim é uma baboseira, mas enfim, a extrema-esquerda neste país, de vez por outra, quer fazer, não é, algum aceno nessa questão, numa narrativa que durante muito tempo eles surfaram na onda, mas que ainda bem que o Brasil está virando essa parte. Esse pessoal tem a lanterna na popa, né? Está sempre olhando para o passado. Né? Eu tenho dito o seguinte, era a mesma coisa que em 1964 a gente tivesse julgado a campanha do contestado, que foi entre 1914 e 1916, por aí. Né? Se matam 60 mil pessoas no Brasil por ano. E nós ainda estamos brigando pelos 540 que tombaram dos dois lados naquele período da luta armada. Então, o relacionamento com esse pessoal tem que ser feito de forma democrática. Ouve-se os anseios das pessoas. A lei da anistia já foi colocada N vezes pelo nosso STF, que ela não tem mais, né, volta atrás nesse caso. Ela anistiou ambos os lados, vamos colocar assim. Né? Vamos lembrar que aquelas organizações terroristas que diziam que lutavam pela democracia e contra a chamada ditadura militar. Nós chegamos a acreditar nisso, viu, general? Na realidade, elas queriam implantar uma ditadura do proletariado aqui no país. Basta ler qualquer documento, né, da sua área ideológica, vamos dizer assim. Então, o relacionamento tem que ser com todos os brasileiros, viu? Isso é uma grande verdade. Jair Bolsonaro vai governar para todo o Brasil e não para um grupo pequeno. O Brasil tem que estar unido. E por quê? E unido em cima de um projeto de país, e não um projeto de poder, que é o que o PT tinha, comprando os parlamentares, comprando as eleições, para se manter indefinidamente no poder, mantendo uma massa inculta, uma massa sem emprego, como massa de manobra. General, é óbvio. Aliás, o general falou aí a lei da anistia, viu, você me permite, só para segurar isso aí, a maior prova que a lei da anistia é uma realidade é que Dilma foi presidente da República. Ela foi uma das terroristas que pegou em arma a favor da tal ditadura do proletariado. Foi anistiada, né, concorreu, ganhou a eleição, assumiu. É a maior prova que a lei da anistia anistiou os 2 anos. Bom dia para Brígida Matos, Ivaneide Vieira, Marcelo Cunha Guimarães, lá no Maranhão, Jorge Luiz Jorge, a TT Santos, lá no Morrinho, o Rodrigues Tomás, o jornalista Giacomo Pastori, a Margarida Correia. Grande abraço para todos vocês. General, um colega de patente seu, irmão de armas, né, como se diz, também é candidato aqui em Fortaleza pelo PSDB, e ele recentemente disse que não houve... General Teófilo. Não houve ditadura no Brasil. O senhor concorda com essa avaliação? Ele disse que houve uma contra-revolução. Concordo plenamente. Guilherme Teófilo é meu amigo de longa data, de mais de quase 50 anos aí, nos conhecemos, fomos membros do alto comando do Exército. Se não houve ditadura, o que houve? Havia um governo autoritário. Okay. Um governo autoritário, né? Porque quando fala ditadura militar, nós tivemos um período de presidentes oriundos do meio militar. Eu nunca vi ditadura com rodízio, assim, a cada 4 anos trocava um presidente. Cuba não tem rodízio. Não, todos, né? Tem rodízio sim lá, de 100 em 100 anos. Sai o irmão entre o outro. Mas os mesmos que chamavam Fidel Castro de presidente chamam Emílio Garrastazu Médici de ditador. Né? Então, a coisa... Então, o governo era autoritário? Era. Durante 10 anos dispôs de um instrumento de exceção, que era o ato institucional número 5. 10 anos. Mas vamos lembrar que quando João Figueiredo assumiu, em 1979, o AI-5 estava revogado.
Mas porque quando o cearense entrou também era um outro clima, né? Depois é como que tivesse havido dentro das próprias Forças Armadas um golpe interno com Castro, com Silva, né? Dizia, até brincava que Castra e Silva, né? A brincadeira que fazia. Costa e Silva. De Corta e Silva, né? Fazia essa brincadeira na época, e houve realmente um recrudescimento. É tanto que um outro cearense, já na derrocada do regime militar, o Silvio, né? Queria que, a verdade, que não fosse para a democracia. E quando você vê que alguém tomou o poder, né? É claro, quando houve um poder e as próprias Forças Armadas dizem, olha, nós vamos fazer um plano para entregar, embora fosse naquela história da distensão lenta e gradual, uma coisa planejada, como os militares costumam fazer. Não é aqui fazendo um panegírico, nem um elogio desbrado aos militares, mas houve realmente, os historiadores honestos têm que se debruçar sobre isso, porque eu, na época, era estudante e também acreditava que a gente lutava contra uma ditadura. E muitos dos jovens, assim como eu, recém-chegado na universidade, acreditavam e mal sabiam que estaríamos, na verdade, tentando crescer uma ditadura muito pior. Porque eu falo isso muito com alguns amigos sociólogos, né? Não, mas não pode prever fazer futuro de futurologia, um exercício de futurologia. Não, estou fazendo uma avaliação do passado. E acontecer, onde esse tipo de ditadura que se tentava colocar no Brasil aconteceu, ela sempre foi muito mais sangrenta, muito mais cruel, e foi difícil de voltar depois para a democracia. Isso é a história que diz da gente, né? Você pode até dizer que no Brasil seria diferente. Eu acho ingenuidade acreditar que em todo canto foi essa coisa cruel, foi um crime contra a humanidade, e no Brasil seria um paraíso aqui na Terra. A lei da anistia foi enviada ao Congresso pelo general Figueiredo, é bom lembrar só isso. Eu quero só fazer um parênteses aqui em cima disso, porque eu também fui estudante nessa época, eu nasci em 64 e tenho 54 anos. Mas quando a gente olha os cinco presidentes militares, independente de questionamentos, essas questões ideológicas aí que cercam o período militar, mas a gente tem orgulho de dizer o seguinte, todos os 5 saíram de mãos limpas. Todos os 5, todos. Castelo Branco, nosso cearense, o Garrasto Azul, que o Brasil teve uma prosperidade, até o Lula reconheceu isso, em vídeos que estão por aí. O presidente Geisel, o da Bertucci, o Costa Silva, o Geisel e o Figueiredo, que foi o que entregou o poder ao civil. Pois bem, todos saíram de mãos limpas, né? Aí a gente vê, e eu sou democrático, a gente vê o período da democracia, a gente precisa construir uma democracia para que a gente tenha presidentes que entram e saem de mãos limpas também. Porque está aí, o Lula está preso, corrupto, condenado. A Dilma tem rolos com ela. O Sarney nem se fala. O Collor, esse, dispensa apresentações. Né? Tem só o Fernando Henrique que está meio assim, mas aqui é lado da minha aparece. Então, o nosso período da democracia, eu queria que o Brasil inaugurasse uma nova fase democrática, que a gente pudesse ter orgulho dos presidentes que entram e saem. Porque esses últimos 30 anos não foi assim no Brasil. Só para fechar um pouco esse assunto aí, vamos lembrar o seguinte, historicamente, o regime de 64, ele se auto-extinguiu. Ele entregou o poder para os civis, planejou a entrega, né? Sem problema nenhum. Vamos olhar como é que foi a história da República do Brasil. A República, né, foi uma derrubada da monarquia. Foi. A República Velha caiu como? Pela Revolução de 30. Getúlio Vargas caiu como? Foi um golpe. Né? 64, né? Iniciou num outro momento. O único momento da história do Brasil onde a transição foi feita de forma lenta, gradual e segura foi do regime militar. Foi com a volta dos exilados, eleições livres, em que os exilados ganharam a eleição e assumiram o Brizola no Rio. Aliás, na época, queriam até que exilados não voltassem. Tinham medo do Brizola. Votaram, né? Pois é. Eleito, o pessoal que estava aqui. Não queria a volta do Brizola, porque podia ser uma sombra, né, para eles. Né? Vamos fazer aqui prestigiar os nossos ouvintes. E eu queria que o general respondesse o que é que o Bolsonaro, qual a visão que tem para o Nordeste, general, porque quando se fala em pobreza, o Brasil tem 50 milhões de analfabetos, 25 milhões no Nordeste. Nós temos 18% da população do Nordeste no analfabetismo. Nós temos uma extrema pobreza. Essa situação do Nordeste não pode mais perdurar. Bolsa Família virou uma marra, uma coisa, uma espécie de o que se fazia na República lá velha, né? Um curral eleitoral para a esquerda neste país, que é alimentado Bolsa Família e não tem porta de saída. Isso precisa mudar no Nordeste. Vamos usar aqui uma metralhadora aqui contra o general, de perguntas para os ouvintes aqui. Um bom dia para o José Antônio Bertoldi Sobral, a Rosana Ribeiro, a Joana Mello, a Adriano Figueiredo. Eu acho que os militares são discriminados quando se fala em política, isso é o Jacomo Pastor falando.
falando, deveria ser o contrário. O Francisco Crisóstomo também está assistindo, a Regina Farias, bom dia para você. O Cleiton Bernardo, que faz uma pergunta aqui, como é tirar os mendigos da Praça do Ferreira? Quer que você seja prefeito de Fortaleza, viu? O Wagner e o Francisco Alves. Pois bem, dentre as perguntas dos ouvintes que eu selecionei, como vai ficar o desmatamento na Amazônia, qual é o que o Bolsonaro tem para a educação, e se o senhor acredita em... Essa aqui eu vou dizer o nome, que é a Sandra Cordeiro, que é uma coisa mais específica, se o senhor não tem medo de fraude eleitoral, o que estaria sendo feito para fiscalizar isso daí? E a outra pergunta é, no governo Bolsonaro, a intervenção militar no Rio continuaria? E acho que isso não deu muito certo lá, pelo menos por enquanto, né? É uma série de perguntas grandes aí, né? Então, a questão da educação, ela vai muito ao encontro do que foi falado aqui a respeito da pobreza, né? Para tirar a pessoa da pobreza, a educação faz parte dela, tá? Porque a partir daí a pessoa se torna cidadão, a pessoa passa a ser dono da sua vida realmente. E a história dos colégios militares, né, que o Bolsonaro tem falado. O Bolsonaro tem tocado esse assunto. Agora, o que ocorre muito claramente é que 70% do nosso gasto com a educação é com o ensino superior e não com o ensino básico. Então, nós temos que inverter essa equação. Só o número assim, o Brasil gasta com cada aluno no ensino superior cerca de 1.000 e alguma coisa. No ensino básico, 300. Então, é o triplo. Então, em termos de ensino superior, nós estamos mais ou menos equivalente à da OEA. No ensino básico, nós estamos 1/3 do que a OEA gasta. E aí nós temos também um problema aqui. Nós temos universidades públicas, né, que são de graça para pessoas que podem pagar. E universidades privadas que são pagas para pessoas que não podem pagar. Avessas, né? Então, é um Robin Hood das avessas. Então, são coisas que nós teremos, igrejinhas que terão que ser desmontadas nessa questão da educação. Gostei de você falar nisso. Né? Deixar de ideologizar a educação. Também acho. A educação tem que ser laica. Ela não tem que estar falando de esquerda, de direita. O aluno tem... E outra coisa, o ensino básico tem que ser muito mais objetivo. Né? A lei só fala em laicismo quando é questão da religião. É né? isso aí. Para manter os aparelhos, eu não falo. Quando eu vejo, por exemplo, o meu neto de 10 anos de idade estudando filosofia, eu digo, como é que esse guri vai entender alguma coisa de filosofia? Se você, muita gente com 20, 30 anos de idade, não consegue entender. Que é uma coisa linda, maravilhosa, mas precisa de um aprofundamento. Tem que ter um aprofundamento, a pessoa tem que ter alguma experiência de vida até para estabelecer comparações. Então, essa questão ela vai ser muito bem tratada ao longo aí do governo do Bolsonaro. Questão do desmatamento da Amazônia, não é? Nós temos aquele arco de fogo aí que vem avançando, faz parte da fronteira agrícola, não é? A implementar mesmo e apoiar as ações dos órgãos responsáveis por fiscalizar e coibir, né, esse tipo de atividade. A outra pergunta mesmo, qual era da... fraude eleitoral. A fraude eleitoral. E a intervenção militar. Essa questão das urnas, né? A questão das urnas, ela está na ordem do dia aí, pelo menos é a primeira eleição que eu vejo que as pessoas estão realmente preocupadas. Podia ter o voto impresso também. Isso aí, né, o nosso TSE e STF, né, pularam fora desse barco. Mas compete aos partidos fiscalizar. Existem vários momentos de fiscalização, os nossos partidos estão preparados para fiscalizar isso, e eu julgo que nós vamos ultrapassar essa questão. Intervenção militar para combater a insegurança. Lá no Rio. A intervenção no Rio de Janeiro, eu sou contra o termo intervenção militar. O governo federal interviu na intervenção federal. Interviu na segurança pública do Rio de Janeiro e podia ter nomeado o Guinho, Luizinho ou Zezinho como interventor. Nomeou o general Braga Neto, que era o comandante militar do leste, que manteve, né, os dois chapéus. Né? Até porque já havia um decreto de garantia da lei da ordem, porque ele continuou como comandante militar do leste como interventor, ele podia ter separado as funções, né? Mas por quê? Porque havia um decreto de garantia da lei da ordem e ele seguiu um dos princípios de guerra que se chama unidade de comando. Então ele manteve a unidade de comando. Existe, né, uma oposição forte, né, da mídia, né, em relação ao trabalho que vem sendo feito especificamente pelas Forças Armadas. Ninguém corrige a situação do Rio de Janeiro da noite para o dia. Né? O Rio de Janeiro, ele virou o estado do crime organizado. A partir do Palácio do Governo. Exatamente. É nos dois níveis. Nós temos uma bandidagem do colarinho branco, encastelada no Rio de Janeiro, no governo, na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, todo mundo preso. Verdade. Nós chegamos em determinado momento, 3, 4 vereadores do Rio, tudo preso. O presidente da Assembleia Legislativa estava preso. O crime organizado tomou o poder no Rio de Janeiro. Tomou o poder. E temos a bandidagem que trafica droga, né, que assalta carro, rouba celular. E o que acontece com o problema do tráfico de droga? O tráfico de droga tem no mundo inteiro.
Se você chegar em Paris, tu vai comprar cocaína, o cara vai estar com uma mochilinha lá e vai vender a cocaína desde que você compra. Mas ele não vai estar armado de fuzil. No Rio de Janeiro existe disputa por território. E esses bandidos se armaram de fuzil. E afrontam o Estado. E afrontam o Estado e mantém a população refém. Usa a população como escudo. Usa a população como escudo. Então é uma guerra difícil, é a guerra no meio do povo, daí aquilo que eu falei. Se a gente não separar a população do bandido, será um eterno abastecer dessas quadrilhas. Por quê? Na favela hoje o bandido é ídolo para a gurizada ali de 14 anos. O bandido tem arma, o bandido tem dinheiro, ele sai com as melhores mulheres. Se glamoriza o bandido na televisão, general, nos programas de televisão. Exatamente. Se glamoriza o bandido e se sataniza a polícia. Exatamente. Esse programa aqui é uma exceção à regra, inclusive. Olha, uma coisa interessante. Luciano, é preciso, e eu torço para chegar um governo nesse país que coloque o bandido no lugar dele. Que bandido? Acabar com isso. Bandido bom é bandido preso, né? Eu já dizia, né? Se quiser ser preso. Já dizia aquele. E se ele enfrentar a polícia na bala, também na bala. O famoso bandido Lúcio Flávio dizia: polícia é polícia, bandido é bandido. Pronto. É isso aí. Nós temos que isso aí virar regra no Brasil. Abraço para o Afonso Parente, lá de Roraima, o Carlos Henrique, mandando um bom dia para o general, Francisco Crisóstomo, a Angelúcia Castro, o Danilo Taxista e o Kelsen Bravo. Olha o dado aqui, o Luciano. Michel Mendonça, só uma pergunta aqui. O Michel Mendonça trata aqui do assunto interessante que diz a ver com os policiais, mas também com a sociedade. Lúcia Cândida Reis também assistindo a gente. O problema da audiência de custódia, que muito acontece nesse confronto com o bandido é preso, chega na audiência de custódia, ele zomba do policial e está solto. Queria só falar sobre isso. Isso é uma questão que envolve um outro poder, né? O poder judiciário, ao qual, né, vamos dizer assim, o executivo ele tem que se aproximar e buscar tratar essa questão de forma, como se diz aí, republicana, né? E, obviamente, o clamor da sociedade. A sociedade tem que pressionar, né, os nossos elementos aí do judiciário, né, de todos os níveis, os operadores do direito, vamos colocar assim, né? Agora, é uma mudança que requer, né, uma mudança constitucional, mudança da nossa forma, né, de julgar, né, e as pessoas têm que entender a responsabilidade, né, quando você se torna um julgador, um acusador, né, existe uma responsabilidade muito grande. É que a questão da arma, general, o Bolsonaro tem se comprometido com no interior de São Paulo, na propriedade rural, tem sido muito... Como é que vocês pretendem fazer isso? O Brasil é um país desarmado, em que o cidadão não tem direito de sequer proteger seu patrimônio e sua família. O bandido está armado, mas nós... Essa questão eu acho que é muito simples, né? Não significa que você vai pegar e entregar a arma indiscriminadamente, né? Que volta e meia se ataca o Bolsonaro dizendo, não, o Bolsonaro vai sair distribuindo fuzil na rua. Não é assim. Agora, você quer o seu, né? Agora, a pessoa que quiser ter acesso a uma arma, ela vai comprar, vai submeter um teste, não vai precisar dizer que ela é caçador, atirador, colecionador, para tentar fugir, né, das pressões que o Estado está exercendo em cima do cidadão, impedindo ele de ter um meio de defesa. Agora, para ter esse meio, ele terá que comprovar que tem capacidade para isso. Verdade. O Luciano, saiu aqui o mapa da violência atualizado. Olha aqui, general Mourão. O Brasil registrou mais de 26 mil assassinatos no primeiro semestre desse ano. O número é ainda maior que não comporta os dados de 3 estados, Maranhão, Paraná e Tocantins. O mapa faz parte do monitor da violência, do Núcleo de Estudo da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança. Os 10 estados mais violentos do Brasil estão no Norte e no Nordeste. 26,1 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. A taxa de violência no Brasil de morte a cada 100 mil habitantes é de 12,5. Os estados mais violentos do Brasil são pela ordem Roraima, Rio Grande do Norte, Ceará, olha o nosso Cearazinho de açúcar, e o Acre. O mapa mostra aqui. Roraima tem uma taxa de 27,7 por cada 100 mil, Rio Grande do Norte 27,1, o Ceará tem uma taxa de 26 mortes por cada 100 mil e o Acre também 26. A taxa mais baixa é em São Paulo, 3,8 a cada 100 mil. Quer dizer, o mapa aqui mostra aqui, ó, triste, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima e Acre, na liderança. Aí vem, ainda com situação crítica, Amapá, Pará, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, Nordeste. Aí vem um pouco mais embaixo, Bahia, Goiás, Espírito Santo e até o Rio de Janeiro. Aí mais embaixo é Amazonas, Mato Grosso, papapá. Aí vem 0, lá embaixo, insignificante, Paraná. De 0,1 a 5, São Paulo.
os dois estados mais seguros do Brasil. Bom dia para a Lúcia Vasconcelos, a Marlene Linhares, a Verônica Felizola, o Alfredo Soeiro, o Cartegiani do Maranguape, Máximo Manuel Santos, Haroldo Braga, todo esse pessoal dizendo que é Bolsonaro, que apoia a intervenção, que gosta dos militares, o Bivar Guimarães, a Rosa do Carmo, o Cláudio Salvadori do Rio Grande do Sul. Eu não disse os números, tem Rio Grande do Sul, tem Minas Gerais, o Máximo, por exemplo, é de Governador Valadares, o Cartegiani aqui de Maranguape, e estão querendo saber o seguinte, como é que a pergunta que eu faço também, né? Que hoje o Brasil tem um grande problema econômico, e seja qual for o presidente que assumir, terá um grande problema, e certamente antes de nós melhorarmos, nós vamos ainda piorar um pouco, porque por causa de omissões de governos anteriores e questões circunstanciais deste, nós não podemos fazer algumas coisas que a economia precisava fazer. Os militares sempre foram vistos como nacionalistas e estatistas. E eu fico feliz em ver o Bolsonaro, que pode ser o presidente da República, mudando esta visão de que pode realmente privatizar. Então, gostaria que o senhor falasse sobre a questão econômica que o seu governo vai enfrentar se for eleito e a questão da privatização, que o Bolsonaro disse que até a parte da Petrobras sim ser privatizada. E o senhor disse que também, embora tenha dito, olha, mas a Petrobras fez tanto para descobrir o pré-sal, será que a gente vai entregar de mão beijada? Queria que o senhor falasse sobre isso. A questão econômica, né, foi o desastre completo aí produzido pelo segundo governo do Lula e a Dilma. Né? Eles jogaram o nosso governo naquilo que é o déficit fiscal, um déficit primário, né? E eu sempre faço uma comparação com a casa da gente. Se o camarada gasta mais do que ganha, ele primeiro estoura o cheque especial. Depois, ele arrebenta com o cartão de crédito. E, finalmente, ele vai para o agiota. O Brasil está no agiota. Essa é a situação que nós nos encontramos. Como é que a gente consegue reverter isso aí? Nós vamos, né, ter que equilibrar receita e despesa. Para equilibrar receita e despesa, nós teremos que deixar de gastar em determinadas coisas que hoje nós estamos gastando. Uma delas é a questão das empresas estatais, né? Inúmeras delas nos dando prejuízo. Então, obviamente, essa política de privatizações que o Paulo Guedes vem sugerindo, que o deputado Bolsonaro acata muito bem, ela será implementada. Não tem como fugir disso aí, porque senão não se conseguirá equilibrar a receita e despesa. Precisamos de uma reforma tributária. Tem muita gente que não paga imposto nesse país e tem gente que paga imposto demais. O país hoje custa 37% do PIB em termos de impostos. Os Estados Unidos é 19%, o Paraguai é 8%. Como é que a gente pode competir com esse pessoal? Então, essa mudança, a reforma tributária é fundamental. E eu sempre costumo dizer, precisamos ganhar mais com menos. Ou seja, se todo mundo pagar menos, a base de pagamento irá se expandir e o governo irá receber mais recursos do que tem hoje. Rever a política de desonerações, né, de muita gente, empresas que não pagam, né, mas também não retornam de emprego o que seria necessário. A própria violência, a violência custa muito. A violência nos últimos 10 anos levou mais de 500 bilhões. Por quê? É obrigado a aumentar o aparato policial, existe gasto na segurança, existe gasto de saúde de todas essas pessoas que são feridas. Né? Vira saúde pública. É um problema de saúde pública. Então, a violência custa e custa muito ao país. Fora a perda de produtividade com as pessoas que se vão, que morrem, que ficam mutiladas e por aí afora. Então, existe muita coisa na questão econômica que nós teremos que enfrentar e é o problema número 1 na nossa visão. General, o Cláudio Gonçalves aqui, é Cláudio Salvador Pereira de Bento Gonçalves. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta ao general. General, se eu fosse o Bolsonaro e ganhasse a eleição com o senhor, eu não queria o senhor só como vice, não. Eu sei que o vice é uma opção constitucional, substituir nas faltas e impedimentos, suceder encargo e vacância, está lá na Constituição. Mas um vice pode assumir missões. Pode assumir missões delegadas pelo presidente da República. O senhor discutiu isso com o Bolsonaro? Tem algum compromisso? Porque se eu tivesse, eu vou dizer aqui, se eu fosse o Bolsonaro, eu não deixava o senhor só na vida boa de ser vice, não. Eu ali matando trabalho, o senhor só água jogando futebol. Jogando futebol. Eu digo, não, vem para cá, vem me ajudar. O senhor já discutiu isso? Ele já, por diversas vezes, né, já deu a entender que eu teria outras missões dentro do governo. Né? Então, vamos aguardar. Por etapas, né? Então, na área da segurança pública, como diria Jaque o Estripador, vamos por partes.
Bom dia para a Célia Bertolda, o Lucas Oliveira e para o Kelsen Bravos. A Kelsen resposta Bravos, é sim, o senhor vai assumir funções. sim, o Kelsen Bravos está bravo, está dizendo que a segurança nossa. Ninguém disse aqui que a segurança é só isso. Aliás, o general também fez um discurso aqui dizendo: olha, passa pela educação. Não é de um dia para o outro, viu, Kelsen? Atento mais um pouco nas palavras, porque senão fica só no preconceito. E aí o Kelsen diz que, na verdade, olha só, ele começa a dizer, na verdade, ele está com a verdade. O candidato da lucrativa, Bolsonaro, é o candidato da lucrativa indústria armamentista. Só hipócritas ou cúmplices não admitem isso. Kelsen, esse é o seu discurso do autoritarismo também. Você achar que é o dono da verdade e achar que a verdade é sua. Mas seja bem-vindo ao nosso programa. Cuidado que tem uma indústria de roubalheira no Brasil. Tem que descobrir quem é o candidato. Então, Afonso Parente Luciano pergunta sobre a imigração aqui em Roraima. Queria falar sobre isso, mas o senhor falou de um conceito que eu achei interessante, que na verdade é mais com menos, que na verdade é o conceito da produtividade. Quando o senhor falou produtividade, falou em outro aspecto. Mas o Brasil é um dos países mais atrasados em termos de produtividade. E quando se fala em salário, por exemplo, a Alemanha tem um salário muito bom e acha que é uma política salarial que vai resolver isso. O Ciro disse sobre a reforma trabalhista. Na verdade, o salário bom na Alemanha é por causa da produtividade dos seus trabalhadores. Então, há algum pensamento, alguma preocupação sobre de como resolver esse problema de baixa produtividade do brasileiro? Voltamos, né? É o círculo concêntrico. A gente gira e cai no mesmo buraquinho sempre. Educação. Educação. É a base. É a base. Porque você, às vezes, quer contratar alguém para determinada função e não aparece uma pessoa qualificada para isso. É complicado. Então, olha, tem muita gente gostando da conversa, general. Eu também gostei de conversar com o senhor, mas o tempo está contra nós. General, eu queria agradecer, porque nós também é aquela música, o tempo não para, o tempo não para, porque 7 da manhã nós temos um compromisso com o satélite da Bandeirante, a primeira hora. Queria deixar aqui os microfones da Rádio Assunção, do Hora da Notícia, à disposição do senhor. Muito obrigado por ter vindo, agradecendo aí a coordenação da campanha, Coronel do Cid, a todos que ensejaram que os nossos ouvintes pudessem ter esse contato. E dizer que os nossos microfones estão abertos para qualquer corpo partidário que queiram ter essa conversa conosco aqui, com os nossos ouvintes, microfones abertos total. Capitão Wagner está na escuta, está dizendo a inauguração do comitê dele hoje, às 18h30, Avenida da Universidade, 2034, no Benfica. Capitão Wagner, que é candidato a deputado federal e que apoia o Bolsonaro aqui no Ceará. Deixa eu fazer. Kelsen Bravos, um beijo carinhoso para você. Eu não vou responder. Onde é a sua palestra, general? Dê logo a informação aí. Onde é que o senhor vai falar hoje? No Praia Centro, não é isso? Praia Centro, às 19 horas. É o hotel, está me dizendo aqui. Hotel Praia Centro. Né? Hotel Praia Centro, hoje, às 19 horas. Nós vamos abordar com mais detalhe todos esses temas que foram discutidos aqui, né, de uma forma muito objetiva. E ao Kelsen, eu quero dizer, Kelsen, todos nós somos brasileiros. E a crítica sempre é bem-vinda. Aliás, você falou o tempo não para, tem um candidato, eu não vou dizer o nome, que achei interessante o slogan dele, diz que o futuro não para. Na verdade é isso, o futuro está aí para... Não, ele está perseguindo. General, obrigado, general. Um abraço a todos. Um grande abraço aos amigos da Rádio Assunção de Fortaleza, da Rádio Ressurreição em Sobral, que tem à frente o Bené Gomes, a Rádio Padre Sadoc de Araújo, a Rádio Princesa do Norte em Morrinhos, tem uma Ayrton Feitosa à frente. Grande abraço, amigos, a todos vocês. Uma terça-feira bastante proveitosa e até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, grande Luciano, general Hamilton Mourão, obrigado por ter vindo mais uma vez, gostei muito, firme, rápido, objetivo, conciso. Eu acho que deu para os nossos ouvintes perceberem uma série, né, de informações importantes da candidatura que o senhor representa aqui, que é a candidatura de Jair Bolsonaro, que hoje vai estar no Jornal Nacional, na bancada. Qual é a sua expectativa, general? Ele lá no Jornal Nacional hoje. Se partirem novamente para aquela técnica de interrogatório, não de entrevista, vão apanhar como apanharam na Globo News. Valeu, general. Obrigado. Luciano, até amanhã. Até amanhã. Vem aí a primeira hora da Bandeirante São Paulo. Na sequência, o César Luiz com o Honda 620. Hora da Notícia volta amanhã, às 5 em ponto, aqui na Assunção. Obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima terça-feira. E aqui... Chama atenção. Continuando aqui nossa transmissão, terminamos na rádio, né? Mas continuando aqui nossa transmissão no Facebook, nós continuamos aqui, é um bônus aqui
aqui do Facebook. Quero agradecer a todos vocês do Facebook e renovar o meu apelo para que vocês compartilhem o nosso vídeo com o General Mourão, para ampliar a nossa audiência, nosso programa e também as ideias, para conhecer um pouco das ideias do General Mourão. Então, um grande abraço ainda para o Kelsen Bravos, também gosto muito de você. Então, pronto, estamos bem, né? Vamos ficar naquilo que nos une, né, Kelsen? É isso daí, somos todos brasileiros mesmo, como disse o general, vamos unir naquilo que a gente tem de bom para fazer pelo nosso país, sem ódio, sem rancores, sem ficar com o olhar voltado para o retrovisor. É verdade. Então, um abraço também para o Roberto Eloy, para o Assis Pereira e para o Fernando Castelo Branco. E agora pedindo para o general para se despedir, já que se despediu da rádio, aqui para os nossos amigos do Facebook. Bom, a todos os amigos do Facebook, meu abraço fraterno, né? E podem ter certeza que Jair Bolsonaro vem com um projeto de país, um projeto de Estado para mudar, iniciar esse processo e, em consequência, o Brasil dar o salto de qualidade que tanto necessitamos, romper com essa questão do desemprego e, principalmente, né, ter a certeza de que nós somos maiores do que isso tudo. Agradecer a audiência de todos, me desculpar pelas condições técnicas que a gente queria fazer, isso daí, queria colocar o general também na live. E, então, até amanhã, com a graça de Deus. Vai. General. Sim.